hoje o assunto vai ser muito interessante. Quais são os comportamentos empreendedores que contribuem para o seu negócio. E se você não tem um negócio que contribui para a sua carreira? Eu e o meu time, a gente preparou um roteiro bem legal de coisas importantes, interessantes e relevantes que podem fazer muita diferença na tua jornada, de uma forma objetiva, sucinta e clara, para que você possa aproveitar esse drops aqui, né, essa pílula matinal e já refletir sobre alguma coisa que você esteja fazendo ou que você não esteja fazendo ou que você esteja pensando e que isso pode estar impactando positiva ou negativamente no seu negócio, né, e consequentemente na sua vida, nos seus resultados, ok? Então, o que são esses comportamentos empreendedores? Qual é a história, né, dos comportamentos empreendedores e por que eles têm essa definição? Bom, comportamento empreendedor é todo aquele comportamento que leva a pessoa a conseguir desenhar, criar, imaginar algo e executar. Algo que ainda não existe, ou seja, é uma aposta no futuro, ela consegue ter uma visão e ela consegue realizar e idealizar essa visão. E ela tem um conjunto de características, né, uma espécie de um drive, uma orientação que ela consiga executar determinadas ações, ok? Evidentemente que essas ações elas são orientadas por a forma como ela pensa, o mapa, né, de mundo que ela tem, que tipo de mentalidade que ela tem, tudo isso interfere. E a história é bem interessante. Quem começou toda essa história não chamava exatamente de comportamento, mas chamava de características empreendedoras. E essas características empreendedoras começaram a ser estudadas por um psicólogo americano chamado David McClelland, que é um dos pais das teorias de motivação. Tá? Então, junto com Abraham Maslow, que fez a hierarquia das necessidades humanas, assim como Douglas McGregor, que fez a teoria X e a teoria Y, tem outros psicólogos dessa mesma linha de tempo, dessa cronologia, que foi aproximadamente na década de 50, 60, que eles começaram os seus estudos, né, de uma forma mais consistente, em especial na década de 60, que é quando a administração, a gestão começa a ter um peso maior na vida das pessoas, em termos de produtividade, que a teoria administrativa começa a ser mais desenvolvida, e aí, evidentemente, existiam os psicólogos organizacionais que gostavam e se interessavam pelos problemas, pelas questões que aconteciam no mundo produtivo, né? no mundo industrial, digamos assim. Que na década de 60 a gente ainda tem bastante uma orientação de comportamento e de economia industrial em termos mundiais, ok? Então, o McClelland, ele começa dentro da sua teoria de motivação voltada para a explicação de como é que as pessoas se movimentavam dentro do seu trabalho, por que elas faziam, por que elas deixavam de fazer. E aí eu fiz aqui uma anotação rápida para ser bem sucinta, que diz assim, ó, o McClelland, ele realizou a pesquisa dele na década de 60 com inicialmente 200 empreendedores em 3 continentes, tá? Por um período de 2 anos, ok? E ele foi observando como é que essas pessoas se comportavam, e o objetivo era que ele conseguisse mapear o que os empreendedores de sucesso tinham ou faziam de diferente nos seus negócios, né, nas suas empresas, e assim ele acabou conseguindo identificar um conjunto de características que compõem o perfil ideal para esses empreendedores, ok? E, basicamente, ele descobriu que tinham 3 grupos que motivavam essas pessoas,
que eram as necessidades. Então, 3 necessidades básicas de poder, de afiliação e de realização. Então, em função, hoje, né, eu já com mais estudos, coordenando com outras pesquisas e os próprios atendimentos, eu percebo que isso também está relacionado com traços de personalidade, com a tua história de vida, com determinadas características que você tem, que, por exemplo, você tem mais tendência ou mais orientação ao risco, que você gosta de mais exposição, ou que você tem menos necessidade de agradar os outros, tudo isso vai interferindo como é que o seu PEC, né, pessoal vai ser montado e como é que você vai olhar o mundo e, consequentemente, como que você vai se comportar. E aí, dito isso, ele começa então a se aprofundar especificamente sobre a ciência do comportamento empreendedor. Então ele é um precursor dentro da psicologia que começa a mapear e a dizer que determinados comportamentos fariam e fazem a diferença, porque ele foi categorizando que aqueles negócios de sucesso tinham pessoas com um determinado perfil. E esse perfil, evidentemente, alicerçado por um modo de pensar e um modo de agir, ou seja, os tais dos comportamentos empreendedores. Posteriormente, a ONU também fez uma pesquisa envolvendo vários participantes dos mais diversos ramos de atuação que eram expoentes em suas áreas, tá? E começou a identificar também, a investigar e a pesquisar o que fazia diferença na vida dessas pessoas para elas terem tanta projeção. E aí se chegou a uma lista de 10 comportamentos empreendedores que estão organizados em 3 grandes blocos. E esses blocos são um conjunto de realização, um conjunto de planejamento e um conjunto de poder. Porém, tem uma coisa legal aqui que eu queria compartilhar contigo, né? Que os comportamentos que de verdade fazem a diferença na jornada empreendedora são os comportamentos de realização. Porque são 5 os comportamentos de realização. E esses comportamentos de realização são busca de oportunidade e iniciativa, correr risco calculado, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Parece, por exemplo, que persistência e comprometimento, num primeiro momento, poxa, mas o que isso tem a ver com realizar? O que isso tem a ver com executar? Olha, para você poder dar continuidade em alguma coisa, e que sabendo que para um projeto ele vingar, para uma ideia poder vingar, para ela poder se desenvolver, para ela ser implantada, você precisa ter muita persistência. Porque vários projetos, né, ou ideias, até elas serem concretizadas, consolidadas, implantadas, tem um tempo, né, para que isso aconteça. E se você não for, por exemplo, comprometido o suficiente, você não consegue apresentar a persistência necessária quando os obstáculos, os desafios, os contratempos, as dificuldades, os erros de percurso começarem a acontecer. Ao mesmo tempo, você também precisa ter uma certa dose de uma disponibilidade de correr riscos. Em que sentido? Sabendo que aquilo que você planejou, idealizou e que você enxerga lá na frente, pode dar errado, pode dar ruim, entendeu? Na verdade, gente, mais dá ruim do que dá bom. E é isso que faz você ir fortalecendo e
ampliando e transformando essa tua persistência e o teu comprometimento cada vez mais como se fosse tipo uma tatuagem em você, né? Porque se você não tem persistência suficiente, significa que você não está tão comprometido assim com aquilo que você propôs. E esse comprometimento é que vai fazer também, por exemplo, que você aproveite as oportunidades, ou se elas não existem, que você as crie. Porque o nome do comportamento é busca de oportunidades e iniciativa. Então você vai atrás, se ela não existe, você cria, o que significa que você precisa ter iniciativa. E tem iniciativa quem está comprometido. E muitas vezes, mesmo comprometido, você tendo iniciativa e aproveitando ou criando oportunidades, ainda assim pode dar errado. O que sustenta a tese de que você precisa ser persistente. E que, ao mesmo tempo, a tua personalidade, ou que você precisa começar a desenvolver esse traço, né, para que você esteja mais exposto ao risco. Porque uma certeza eu posso te dar, que o empreendedorismo não te dá certeza nenhuma, né? Então, essa é uma certeza, que você vai trabalhar num ambiente incerto, num ambiente inseguro, e que você precisa se preparar emocional e mentalmente para dar conta de viver nesse ambiente, nesse tipo de ambiente. Então, você tem que ter um determinado perfil para conseguir fazer isso. E esses comportamentos empreendedores, eles são úteis só para quem empreende, só para quem é empresário, para quem é empreendedor? Não. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que trabalha de CLT e que você pode ter toda essa orientação empreendedora para fazer isso dentro de uma organização. Então, eu quero te contar um pedacinho aqui da minha história, de quando é que essa ficha... hoje não tem mais ficha, né? Que é tudo celular, mas enfim, quando é que virou essa chave na minha cabeça? Há muito tempo atrás, na década, acho que se não me engano foi em 2003 ou 2004, eu fiz o programa Empretec, tá? O programa Empretec, ele é chancelado pela ONU e ele trabalha esses 10 comportamentos empreendedores. E esse programa Empretec, na época que eu fiz, era uma imersão de domingo a domingo, aonde você vivenciava esses comportamentos desdobrados, que no final das contas davam 30 comportamentos. Então você estava lá para botar a mão na massa e vivenciar tudo isso. E ali, naquela altura, você vê, tipo 2003, 2004, eu disse que eu queria ter uma clínica de psicologia de sucesso. Mas eu não levei aquilo a cabo. Né? E eu continuei desenvolvendo os meus trabalhos de consultoria, eu era professora nessa ocasião, professora universitária, então eu dava aula na graduação, na pós, em MBA, e eu era muito acadêmica. Embora eu fizesse os trabalhos em consultoria, hoje empreendendo eu reconheço que naquela ocasião eu era extremamente acadêmica, muito teórica, né? E eu fiz o tal do Empretec e tinha toda essa orientação empreendedora, mas tinha um comportamento que, no caso, é a exigência de qualidade e eficiência que, de alguma maneira, eu distorci para mim. Por quê? Porque como eu vinha da academia, eu confundi, ou seja, eu olhei de uma maneira inadequada a busca de qualidade e eficiência por perfeccionismo. E muita gente faz isso. Porque eu tenho vários clientes que são empreendedores que a trava deles é o perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele nada mais é do que uma coisa mascarada, tá? Para você não entrar em ação e que alimenta a procrastinação. Então a galera fica aí falando muito sobre procrastinação, levando a bunda da cadeira, vai lá e faz, não sei, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Então o que acaba acontecendo? Você acha que está trabalhando, agindo, se comportando, desenvolvendo alguma coisa no sentido de buscar qualidade e eficiência, tá?
Quando, na verdade, você não entra em ação porque nunca está pronto, nunca está bom o suficiente e fica se enganando. Você fica se enganando. Porque enquanto não está na roda, enquanto não está no mercado, enquanto não está acontecendo, está no mundo idealizado, está na sua cabeça. E tudo que está na nossa cabeça, tudo que está idealizado, tudo que está sonhado, não tem erro. Não tem exposição, não tem furo, né? Não tem nenhum risco de qualquer coisa dar errado porque ele é idealizado, entendeu? Por isso que as pessoas se frustram tanto com a casa que compram, com a viagem que fazem, com o relacionamento que começam, porque elas projetam, elas idealizam tanto aquilo ali que se descolam da realidade, né? Elas não testam. Elas não colocam aquilo ali à prova. Não é à toa que dentro do empreendedorismo existe um negócio chamado MVP, que é o mínimo produto viável, que é, você vai lá com o mínimo que você tem e testa para ver se aquilo ali funcionou, sacou? E aí depois é que você ajusta, porque você só tem condição de ter qualidade e eficiência de alguma coisa que está rodando, não de alguma coisa que você está elucubrando e pensando e viajando sem executar. Então, os comportamentos de realização são os comportamentos que mais fazem a diferença no seu negócio. Os outros também são importantes. Você também precisa ter uma dose de poder, precisa ter uma dose de planejamento, mas quando você está na fase inicial do seu negócio, na fase de consolidação, é muito mais execução, realização, ação do que pensação. Então, o que trava muitas vezes as pessoas é ficar nessa coisa de planejar e de pensar e de idealizar e de que não tá bom ainda e não coloca à prova. E você só tem condição de saber se realmente aquilo ali é viável, se precisa fazer ajuste e daí começar a trabalhar em cima da excelência quando você coloca o bloco na rua. Quando você vai para a pista, meu bem. Entendeu? É do mesmo jeito que alguém quer um relacionamento novo e não sai de dentro de casa. Tudo bem que hoje tem aplicativo, mas, cara, quem não está na pista, né? A máxima do marketing, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não faz as ações externas, ou seja, se você não se joga, e esse se jogar exige risco, esse se jogar existe você estar comprometido com aquilo ali e trabalhar a sua mentalidade no sentido de, cara, pode dar ruim, mas tudo bem, faz parte do processo. Quanto mais eu errar, mais rápido eu vou levantar. Quanto mais eu errar, mais eu vou diminuir a minha curva de aprendizado, porque eu vou testando quais são as coisas que não funcionam e quais são as coisas que eu devo ir incorporando e ir repetindo. Entendeu? Então, esse pacote, busca de iniciativa, correr risco calculado, busca de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento, esse é o bloco realização. É isso que tem que te orientar. Então, não fique adiando aquela ideia que você tem para colocar em prática. Se você esperar as condições perfeitas, ou porque você tem que ter um equipamento, ou porque você tem que ter uma luz, ou porque você tem que ter o cara, ou porque você tem que ter a roupa, ou porque você tem que ter o contato, você está adiando os ajustes que você vai fazer durante o processo e não antes do processo, né? Essa ideia do testar o mais rápido possível, ela é muito libertadora. Eu quero te dar um exemplo do meu início de carreira como empreendedora digital. Eu atendi uma empresária, isso foi em 2016, eu estou lembrando agora. E ela criou um curso, tá? Um curso online, e ela fez um curso enorme, extenso pra caramba, e ela só ia poder lançar, na cabeça dela, né? Ela só ia poder lançar
esse curso quando ele estivesse todo pronto. Ele era enorme. Sem perguntar para a audiência, sem perguntar para o público se era aquilo ali que o público queria. Tá? Então, esse é um erro, e esse é um erro, um comportamento e uma mentalidade muito vigente na cultura brasileira. Eu estou falando especificamente do Brasil, porque nós estamos no Brasil, mas evidentemente que tem características em outros países, mas eu estou falando especificamente do que nos permeia, né? Pode ver que esse tipo de comportamento ele é reforçado muito na escola, porque o bom aluno é o que tira boa nota, não necessariamente o que tem resultados em outras áreas. E você tirar nota boa não significa necessariamente que você sabe fazer aquilo ali. Porque eu fiz mestrado, né? E eu tinha colegas que fizeram o mesmo mestrado que eu e que conseguiram, inclusive, fazer doutorado e que eram e continuam sendo pessoas medianas, né? Medíocres. Medíocres no sentido de tem muito conteúdo técnico, ensinam ou trabalham sobre administração e nunca pisaram dentro de uma empresa, cara. E é completamente diferente. Eu sei do que eu estou falando porque eu dei aula para curso de administração durante 10 anos. E se eu voltasse hoje para fazer uma palestra, uma imersão, dar uma aula na pós, o tipo de conteúdo que eu trabalharia, a mensagem que eu daria é completamente diferente do que eu trabalhava naquela altura, naquela ocasião. Por quê? Porque é sentado, né? É atrás do balcão ali, é no front, é que você aprende de verdade como é que a coisa é. E as coisas que de fato fazem a diferença. Então hoje, basicamente, eu falei dos 10 comportamentos empreendedores e falei para ti que os comportamentos de realização são os que mais fazem a diferença na sua caminhada. Cara, realizar. Realizar significa fazer. Fazer significa executar. Ou seja, significa agir. E aí a provocação que eu te faço é: faça uma autoavaliação já. E eu te convido a refletir o que você precisa fazer para melhorar. Porque eu aprendi, cara, que o óbvio, ele precisa ser dito. Sempre. Não é só para criança, para adulto também, porque a gente esquece do óbvio, do simples e tem uma tendência a complicar. Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu passei por um processo delicado, né? Eu tive um esgotamento emocional, depois eu tive uma depressão, fiz 2 cirurgias, tudo isso em 2020, 2021. Então eu fiz 2 cirurgias o ano passado e tudo isso bagunçou muito a minha vida e eu engordei pra cacete, né? Engordei porque eu não podia malhar e por conta de medicação psiquiátrica e tudo mais. E aí eu fiquei com sobrepeso de mais de 6 quilos. Eu já consegui eliminar esses 6 quilos, mas ainda não consegui voltar ao meu corpo ideal. Mas já dá para ver, já é notável. E agora em janeiro e fevereiro eu participei de um retiro de meditação. E aí eu aproveitei e fiz um detox, né? Já dei uma caprichada. E aí voltando ontem para o Pilates, a minha professora disse: tá dando resultado, né? Dá para ver que você tá mais magra. Eu disse: pois é, eu posso até estar mais magra, mas eu ainda não estou como eu queria porque eu não estou organizado o suficiente. E aí é que vem o insight para você. Eu não estou organizado o suficiente porque desde que eu voltei da meditação eu não estou conseguindo ser consistente o suficiente nas meditações e tampouco nos treinos. E isso impacta no meu negócio. Por quê? Aí vai o insight para você. Porque eu quero ter uma empresa e eu quero que o meu negócio tenha um resultado de primeira divisão, mas o meu comportamento... Eu tenho mentalidade de primeira divisão, mas o meu comportamento tá de segunda. O meu comportamento, ele não tá compatível com os resultados que eu quero alcançar.
Então, eu preciso me organizar. Tô aqui abrindo meu coração, tá? Eu preciso me organizar, porque eu tomei consciência disso ontem. Não tem atalho, não tem atalho, tá? Tenha trabalho, cara. É lógico que você pode fazer o trabalho de forma inteligente. O fato de você trabalhar 4 horas ou você trabalhar 16 horas, não é o cara que trabalhou 16 horas que necessariamente ele fez mais do que o cara que trabalhou 4. Às vezes o cara que trabalhou 4, ele trabalhou de um jeito mais inteligente e o outro só ficou lá no meio da piscina batendo os braços. Então, atenção, atenção, ok? Então, nesse sentido, eu quero te provocar para que você lance, né, uma meta para você. A partir desse conteúdo que foi trabalhado aqui, o que é que você precisa fazer para melhorar colocando em prática os comportamentos empreendedores ou um comportamento empreendedor que você conseguiu identificar aqui, que vai fazer toda a diferença na tua caminhada, pelo menos para você sair do ponto em que você está e melhorar 1% de hoje para amanhã. Para de ficar buscando esse incremento, esse salto quantitativo enorme. Porque você consegue muito mais no devagar e sempre do que você sair desabalado da corrida e cansar depois que você correu 10 quilômetros, porque você não tem mais fôlego, não tem mais perna, não tem mais pulmão, não tem mais nada, né? Então, vá. Às vezes é melhor uma velocidade de cruzeiro, mas ali constante, do que você acelerar demais e cansar, tá? Então, muitas vezes não é que você não deu certo, é porque você parou, você desistiu. Você desistiu de acreditar no que você quer fazer, porque outras vezes você não foi até o final. E o final, cara, ele só acontece quando ele termina, não é? E você não está deixando o final acontecer porque você larga, abandona o projeto antes. Por isso que é tão importante os comportamentos de realização. Legal? Então era isso. Muito obrigado. Um excelente dia para você e boas realizações. Até!